enfim, né? Vamos aí manter o trabalho e tenho certeza que vai só crescer cada vez mais. Mas, cara, se tiver um tempinho para pegar algumas perguntas aqui, Claro, vamos lá. bora. Então, inclusive, foi uma pergunta aqui que foi do FII Newspaper lá no grupo de membros VIP. Pessoal, se vocês não são lá do membro do canal, sejam membros do canal. Que ele perguntou da rota dos grãos e, inclusive, eu vi que alguém também perguntou aqui. Inclusive, foi o Anderson também, é nosso membro. Vou achar aqui. Aí, show de bola. O Anderson também é nosso membro, então, brigadão, Anderson aí, FII Newspaper também, sempre conosco. Boa noite. A gestão almeja reduzir a exposição dos grãos a um percentual X, né? Enfim, ou ter todos os papéis na mesma porcentagem? Qual que é a perspectiva de diversificação do fundo? Tá. Eu vou comentar. A gente, para fazer essa estratégia, para implementar essa estratégia do BADB que eu expliquei para vocês, que é uma estratégia onde a gente procura esses ativos intermediários, que não são esses ativos pulverizados no mercado, etc. O jeito de começar, inevitavelmente, ele é um jeito de começar um portfólio mais concentrado. Então, a gente começou lá em 2021 com 2 ativos na carteira. Então, a gente tinha lá, era TESC, né, o Terminal de Santa Catarina, e Rota dos Grãos, que é uma rodovia de 140 quilômetros no Mato Grosso. E eram os 2 ativos, acho que era uma proporção de 65-35, algo dessa ordem aí, né? E concentrado, né? É o jeito de começar, é diferente de um outro estilo. Esses são estilos, tá? Não tem nem certo nem errado, são só diferentes estilos de gestão. Que é você começar montando, por exemplo, um portfólio de 20 ativos com 5% em cada um, onde você adquire no mercado secundário esses ativos. Né? É um outro jeito, você já começa com um fundo diversificado, então isso é um benefício. Né? Por outro lado, você vai adquirir ativos no seu preço mais justo, vamos chamar assim, no mercado secundário, já após negociação, né? Entre os players do mercado, versus você criar ativos que eventualmente você consiga arbitrar, capturar mais retorno pelo risco. Né? Então, são diferentes jeitos de fazer. O jeito de fazer esse tipo de fundo nosso é um pouco dessa forma. E aí qual que é a nossa proposta que a gente fala de antes do fundo, de lançar o fundo, né? E que a gente vem trazendo ao longo do tempo? É a gente diversificar esse fundo através de crescimento, né? Então a gente já fez 3 ofertas públicas desse fundo, né? Ele começou com 70 milhões, hoje ele tem 285 milhões de PL, aumentando a diversificação de ativos, seja vendendo exposição de ativos quando a gente quer vender, né? E acho que faz sentido do ponto de vista econômico, seja adquirindo novos papéis ao longo do tempo. Então, a gente começou com 2 papéis, hoje nós temos 14 papéis na carteira, né? Então, essas posições originais, elas vão sendo diluídas ao longo do tempo. Então, que nem a Rota dos Grãos, ela foi 65, depois ela caiu para 40, hoje ela representa 17, 18%, e eventualmente a gente vai fazendo novas emissões ao longo do tempo, crescendo o fundo, e ela vai também reduzindo. Eventualmente, se a gente achar pertinente, a gente vende um pedaço. A gente até 2 meses atrás ali tinha uma outra gestora muito interessada em adquirir um pedaço. A gente acabou não querendo vender esse papel especificamente, porque a gente queria manter essa exposição que a gente tinha. Eles conseguiram adquirir esse mesmo papel que eles gostaram, né? O papel de Rota dos Grãos especificamente, estou falando de outro player no mercado. Então, a gente vai avaliar sempre do ponto de vista da gestão, o que vale a pena fazer, vale a pena vender um pedaço, vale a pena manter, como é que é o carrego. Você pegar, tem ativos que têm alto grau de liquidez, e aí quando ele vai ganhando bastante liquidez, ele comprime e aí fica com um carrego pequeno. Tem um ganho de capital, mas fica com um carrego menor. Por exemplo, as alocações que a gente fez de mercado secundário recentes, elas vão durar pouco na carteira, comparado com o longuíssimo prazo. Por quê? A gente comprou ótimas taxas, só que ela já está revertendo a média, que era exatamente a tese pela qual a gente adquiriu esses papéis, né, in the first place. Mas uma vez que a gente capturou esse ganho de capital completo, quando na nossa opinião isso estiver estabilizado, a gente vai girar, né, vai vender esses ativos ao mercado, no seu valor já comprimido, e adquirir novos ativos com um spread mais robusto. Papéis como Rota dos Grãos, como São Gabriel, que a gente estrutura e investe, eles tendem a manter um spread mais gordinho ao longo do tempo, porque ele tem menos negociação, né? Então ele mantém esse spread mais gordinho. O Rota dos Grãos a gente investiu a 285 bips sobre a B. São Gabriel, saneamento, a gente investiu a 275 bips sobre a B. Então, a gente consegue
aí ter um carrego ao longo do tempo de um spread mais gordinho, que é desejável, pensando do ponto de vista de retorno de longo prazo, de distribuição de rendimentos, etc. Então, a gente não tem um target específico, essas posições elas vão se diluindo ao longo do tempo, a quantidade de papéis vai aumentando. A gente hoje tem, em termos setoriais, né, que eu comentei, a gente começou com rodovia e porto. Hoje, o setor mais representativo dentro do fundo é renovável, energia renovável, basicamente eólicos e solares. O segundo setor mais relevante é de linhas de transmissão, 2 ativos de linha de transmissão relevantes. O terceiro setor mais relevante é rodovias, tem Rota dos Grãos e tem Rodo do Araguaia. O quarto setor mais relevante é saneamento, e aí os outros a gente tem mais uma quebra um pouco mais espalhada, né? Então, isso daí pode variar ao longo do tempo. Então, você vê, os 2 setores que começaram, hoje eles não são os top 2 setores que a gente tem. Isso depende um pouco do fluxo. Então, hoje a gente tem uma quantidade relevante de projetos de saneamento vindo ao mercado. Não necessariamente a gente gosta de todos, a gente tem uma quantidade de projetos de energia vindo, não necessariamente a gente gosta de todos, mas a gente vai tendo uma quantidade maior de projetos de um determinado tipo aí. Se a gente gosta mais, a gente vai aumentando a exposição naquele tipo de projeto. Então, em infra acontece isso, menos, para esse tipo de estratégia, menos pensar ativos numa prateleira existente e crescendo esse portfólio. Do ponto de vista de crescimento, que eu vi que já até uma outra dúvida ali que veio no começo, acho que da live, né? Como é que o fundo vai crescer? O Pagani trouxe aí também esse tema. A gente tem uma visão sempre de crescer o fundo, porque PL maior aumenta a liquidez do secundário. Então, a gente tem hoje fundos de debêntures incentivadas que possuem alguns bilhões em carteira, tem fundos abertos com alguns bilhões em carteira e tem fundos fechados listados na bolsa com alguns bilhões em carteira. Então, a gente entende que é perfeitamente viável. A gente acha que essa estratégia que a gente faz, que é de adquirir esses ativos e levar para carrego, é uma estratégia que ela não tem um capacity, para falar o termo que o pessoal da indústria de fundos de usar, né? Capacity é quanto que você consegue executar aquela estratégia sem que ela se deteriore, né? Então você fala, poxa, qual é o capacity de você explorar uma arbitragem de juros para um fundo multimercado? Poxa, ele vai arbitrando, ou desarbitrando, né? E aí no final ele exaure aquele ganho que ele tem comprando e vendendo. Esse tipo de estratégia, de investir em bons ativos de infraestrutura para carrego, ele não tem um capacity pré-determinado, porque você tem um fundo que é um fundo fechado, então você não precisa de liquidez para vender papéis e entregar para o seu cotista. Então, o investimento marginal que você faz em um novo papel para incorporar ao seu portfólio, ele não é afetado pelo tamanho anterior do seu portfólio, ou quantos outros projetos você fez dentro de infraestrutura, né? E a rentabilidade do teu portfólio, ela não é afetada pelo novo papel que você inclui nesse portfólio. Então, fazer um novo investimento, ele não prejudica o portfólio existente e o tamanho do portfólio não impacta o novo investimento. Então, você consegue ir acumulando bons investimentos ao longo do tempo sem deteriorar essa rentabilidade por conta do novo investimento. Você vai ter flutuações com base na curva de juros, com base na Selic, com base nos juros futuros, óbvio, né? Com base nos N fatores que afetam juros e inflação como um todo no macro do nosso país. Porém, em termos de capacidade, cabem alguns bilhões nesse tipo de estratégia. E a gente pretende, sempre que conveniente nas janelas, né, fazer mais ofertas. Veja, nós fizemos o nosso último follow-on, um dos piores momentos, né, do passado recente para se fazer uma oferta. E conseguimos executar com um super sucesso, mais que dobramos o tamanho do fundo. A gente acredita que esse processo deve continuar para que a gente consiga trazer mais liquidez em cotas, né, na B3 para os nossos cotistas, maior diversificação de portfólio e uma robustez aí maior para o nosso veículo. Então, a gente pretende, sim, sempre que possível, fazer ofertas. Quando que vai acontecer, a gente não sabe, e aí não sei mesmo, não estou nem ocultando aqui informações de vocês. Vocês sabem que é difícil a gente acessar janelas, né, para obter aí a atenção dos investidores, né?
pessoas físicas, então a gente tem que atuar junto aos coordenadores, junto aos distribuidores, né? Na nossa última oferta, quem distribuiu o nosso fundo foi a XP, Itaú e o BSBB, né, o Banco do Brasil. Então são nomes pesos pesados aí de capacidade de distribuição, são nomes super respeitados, e também o fato da gente estar ali com um consórcio como esse fazendo a nossa oferta diz muito sobre a seriedade do nosso trabalho. Então a gente pretende continuar fazendo esse trabalho. Não, show de bola. Não, é perfeito, né? Assim, vocês conseguiram fazer uma coisa interessante, porque eu sempre brinco aqui nas lives que em momentos de estresse, né, que nem o FII Newspaper tá falando aí, né, você pega aí spreads melhores, só que você não tem dinheiro, né? Assim, você não consegue tirar dinheiro do mercado nesses É momentos. sempre um ou outro, cara. É difícil de você ter os dois acontecendo